povo que mais sofre. Povo assalariado, salário mínimo, o empreendedor taxado, impostos e mais impostos, sem auxílio nenhum. O caminho não é as ruas. Não precisamos disso. Só que 2026 é ser inteligente e estratégico na urna. A gente não pode ficar mais dando voto de cabresto por causa de programinha social. Tá? O Bolsonaro cortou qual programa social? Ah, mas o Bolsonaro está inelegível. Tá, de fato. Mas alguém da direita vem. Se não for ele, vem alguém indicado. E aí a gente tem que avaliar também a indicação, né? Para as eleições municipais aqui na minha cidade, o Bolsonaro errou. Isso eu posso falar. Ele apoiou o candidato errado e quebrou a cara, porque o candidato certo ganhou mesmo sem o apoio dele. Então o Bolsonaro tem que ficar atento em quem ele vai apadrinhar se ele não conseguir estar elegível em 2026. Chegou a cereja do bolo. Põe a cereja do bolo ou põe o tio França? Eu vou contextualizar. Olha só, antes do impeachment do Lula aí, possibilidade, vamos contextualizar, porque eu falei aqui na semana passada que eu até era favorável a uma regulação de mídia por conta de um conteúdo que eu trouxe aqui. E aí, não entenderam, começaram a me arrebentar aqui no chat. Presta atenção nisso aqui. Todo mundo viu aí o tio França, né? Todo mundo viu aí o tio França. O tio França foi lá, na Praça dos Três Poderes, e ficou atacando biribinhas, bombinhas de 5, de 1, de 2, na estátua dos Três Poderes, lá na estátua do Ministério da Justiça. Né? Então, tá aqui na tela o tio França, desce aí, o que aconteceu? Que o Metrópolis traz a notícia, ó, corpo do tio França, homem-bomba do STF, segue no IML. Francisco Vanderlei Luiz foi vítima dos explosivos que carregava e que foram acionados em meio à Praça dos Três Poderes. Matéria do dia 28/11, tá? Presta atenção, fresquinha. Então, o que acontece? Ele tá lá, o corpo dele tá lá no IML de Brasília. E teve gente que falou que meteram bala no tio França. Não foi? Alguém aqui do chat já ouviu isso? Eu quero o vídeo que mostra o tiro. O dia que vocês me mandar o vídeo que mostra o tiro, aí a gente conversa. Segue no Instituto Médico Legal, IML de Brasília, o corpo de Francisco Vanderlei Luiz, conhecido pelo apelido de Tio França, catarinense responsável pelo ataque à bomba na área externa do Supremo Tribunal Federal, STF, dia 13 de novembro. Ele foi vítima dos explosivos que carregava e foram acionados em meio à Praça dos Três Poderes. O corpo do homem está à disposição da família. A perícia feita pela Polícia Federal descartou que ele tenha sido atingido por um tiro que possa ter ocasionado a morte. O laudo apontou que Francisco Vanderlei Luiz segurava um artefato explosivo próximo à própria cabeça na hora da detonação. E aí aqui tem a reportagem completa. Essa é a matéria do Metrópolis. Agora eu vou trazer para vocês a matéria do A Rede, tá? É um jornal menor. Corpo de homem, bomba do STF, continua no IML, Francisco Vanderlei, vítimas dos explosivos, segue no Instituto Médico Legal, tio França catarinense, corpo do homem está à disposição da família. É a mesma matéria, tá? Simplesmente a mesma matéria. O documento aponta ainda, perícia tira um tiro, não foi tiro da detonação, tá? Mesma coisa. Conforme a PF, o autor do atentado, que era afiliado ao PT, morador do Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, trajava uma camiseta com uma estampa de uma pessoa derrubando uma peça de dominó, resultando em uma queda de fileira de peças. As explosões ocorreram na noite de 13 de novembro. A primeira explosão ocorreu em carro estacionado entre o STF e o anexo 4 da Câmara dos Deputados, onde o porta-malas do veículo tinha fogos de artifício e tijolos. O automóvel pertencia ao próprio Francisco. Cerca de 20 segundos depois, uma nova detonação foi ouvida na Praça dos Três Poderes, em frente à entrada do STF. Então, essa foi a matéria. E aí vem... Isso aqui eu trouxe para contextualizar, tá, gente? Porque aí vem a mídia que a gente condena, a mídia que a gente está esperto, né? E aí veio e falou que era fake o tiro antes mesmo da perícia. E isso é o que me intriga. Mas está aqui o G1, né, que é da Rede Globo, não é novidade para ninguém, falando no dia 19/11 que era fake a questão do tiro, antes mesmo da perícia do IML, tá? Então isso é precipitado, porém eles acertaram, segundo o IML não teve tiro. Morreu de traumatismo crânioencefálico decorrente da explosão, de acordo com a perícia. Mas não tinha sido periciado no IML. Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o atentado com explosivos na Praça dos Três Poderes, perto do STF, em Brasília, acompanhados de legendas que afirmam que Francisco Vanderlei Luiz foi morto a tiros por seguranças. Luiz, de 59 anos, morreu após provocar explosões na área central de Brasília na noite de 13 de novembro, ou seja, 6 dias depois saiu a nota aqui falando que não tinha tiro.
Além de artefatos explosivos encontrados no carro do homem, que estava estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados, foram encontrados explosivos junto ao corpo do homem e no imóvel alugado por ele, desde maio de 2023, em Ceilândia. Uma das legendas falsas diz: o cara foi na estátua e soltou uns rojões. Os seguranças mataram ele com um tiro e ele caiu no chão com um rojão. Outra legenda com teor conspiratório diz: a farsa montada por Alexandre de Moraes, operação de falsa bandeira, veja quando ele lança os fogos de artifício, ele se preparava para jogar a segunda bomba no teatro preparado. Ele aparenta ter sido surpreendido por tiros a longo alcance com o uso de silenciador. Não é verdade que Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, foi morto a tiros. Consultada pelo Fato ou Fake, a assessoria do STF aponta que nenhum tiro foi dado pelos agentes de segurança do tribunal. O diretor do Instituto Nacional de Perícia, Carlos Palhares, disse ao Fantástico, da TV Globo, que o autor do atentado morreu por conta de uma bomba. A gente consegue perceber uma queimadura na face e houve um dano muito grande na cabeça dele que levou à morte. Ele morreu de traumatismo crânioencefálico decorrente da explosão. O laudo cadavérico exibido no mesmo programa mostra a extensão do ferimento na cabeça de Francisco Vanderlei Luiz provocado pela explosão da bomba que ele segurou. Testemunhas que viram a cena de perto não mencionaram a ocorrência de tiro. A Polícia Federal acredita que o homem agiu sozinho e que o crime foi premeditado. A ex-mulher de Francisco, Daiane Farias, disse à polícia que ele tinha ideia de eliminar os ministros do STF. Vamos aos fatos. Se houvesse tiro, mesmo que de longa distância com silenciador, as pessoas ao redor perceberiam e sairiam correndo em pânico, sendo que todos ali saíram correndo por ver que ele estava atacando bomba, muito mal atacada por sinal. Não que a gente incentive isso, mas se ele premeditou o crime, ele foi muito despreparado para praticar, sinal que ele não estava bem de cabeça. Aquele cidadão adoeceu politicamente, né? Ele adoeceu politicamente. E aqui não importa se ele era do PL antes do Bolsonaro entrar, se ele era bolsonarista, se ele não era, simplesmente ele é um brasileiro indignado, assim como nós somos indignados, mas ele perdeu o juízo. E pior do que ele perdeu o juízo, foi a ex-mulher dele também que perdeu o juízo. E aí você vem me falar, esse pessoal não estava bem. Não estava, mas não estava mesmo. Porque ele acabou se matando, não dá para entender se esse era realmente o plano, mas ele deixou falas na rede social, dando a entender que sim. Da mesma forma, a esposa ateou fogo na casa dele dias depois de dar essas entrevistas, e falou para não socorrerem ela. E ela está queimadaça, tem queimaduras de 3º grau, está internada em estado grave lá em Santa Catarina, e ela falou que ele era para ter levado ela junto. Então, esse fanatismo político tem que ser controlado, porque não é porque tá ruim, e a gente sabe que tá ruim, que a gente tem que sair eliminando pessoas, ir atrás de perseguição do Alexandre de Moraes, né? Para isso existe lei. Esse país ainda tem lei. Tá difícil de confiar? Tá. Mas ainda tem. Então dá para mudar o governo, tá? É possível. E diferentemente de lá nos Estados Unidos, que fica esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, a gente ficou muito tempo na esquerda. Né? Na verdade, direita nesse país aqui, eu já falei da outra vez, nem o Collor foi direita. O Collor foi um merda como presidente, por isso que ele foi empichado. E eu não sei até hoje quem é que vota nesse cidadão para estar lá presente lá em Brasília com cargo público, deputado no caso. Né? Direita só existiu um, antes do Bolsonaro, que foi o Enéas. E foi tirado de louco, porque não tinha tempo no horário político, falava de forma acelerada, apesar de inteligentíssimo, só que não dava tempo de compreender as ideias. Com as redes sociais, as coisas ficaram diferentes. Mesmo a grande mídia não dando espaço, o Bolsonaro conseguiu se fazer ser entendido. E a população entendeu, e ele ganhou a eleição, e pelo jeito a gente estava num caminho, e hoje a gente está em outro. E aí é só você avaliar. Com pandemia ou sem pandemia? A gente está com um déficit financeiro aqui nesse país muito similar ao da pandemia. Só que na época da pandemia a gente não viu os gastos da Michele Bolsonaro do jeito que está fazendo, por exemplo, a dona Janja. Ou estou falando besteira? Se eu tiver, vocês me corrijam. Tá? A gente não via o Bolsonaro fazer viagens a troco de nada do jeito que o senhor Lula tem feito. A gente viu o Bolsonaro enxugar a folha do sistema. A gente viu a redução dos ministérios. A gente viu uma liberdade comercial para abertura de MEIs, facilidade para o empresário, PIX,
Coisa que a gente não está vendo. Abertura de margem para os aposentados. Ah, mas não teve o 14º. Não teve também. O cara não conseguiu fazer tudo. Agora, o que a esquerda agora tem feito pelos aposentados, por exemplo? Vamos falar aqui. Tem aí, ó, quase 80 pessoas do canal dos aposentados aqui comigo. Tô viajando? Acho que não, né? Mas deixa o seu comentário aqui. Vamos lá. Chegou a hora. Cerejinha do bolo. Lula escorregou na casca de banana. Dessa vez ele não estourou a nuca, não. Mas pode estourar coisa pior. E não é isso que você pensou também, que fique claro. Pavivi traz pra gente. Parece que tá caminhando, hein? Parece que tá caminhando, hein, Pavivi? Será? Será que o Lula cai? Deixa aqui no chat. Você gostaria que acontecesse o impeachment de Luiz Inácio? Lula cometeu crime de lesa pátria que pode levar ao impeachment. Presta atenção no que o Pavivi vem falar. Pacote de corte de receita, pacote de corte de gastos. Vai entender, não é? Vai entender. Aí você tem que... Não, deixa eu ficar quieto aqui. Né? Esse tal de pacote anunciado pelo governo, ele retira 42,3 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Ou seja, ele avança para outro governo. E pode fazer isso? Você sacrificar o governo seguinte? Você nem sabe se vai ser reeleito. Então ele joga para os próximos 5 anos... ele retira, qual que é o valor? Volta aí o TP para mim, 42 bilhões. 42,3 bilhões de reais nos próximos 5 anos, agora para passar, do orçamento do Ministério da Educação. A medida pode afetar principalmente uma promessa de campanha de Lula, que é a expansão do ensino em tempo integral. O pacote ainda vai passar pelo Congresso Nacional, que pode fazer mudanças nas regras durante a sua tramitação. E tem mais. Uma análise que foi feita no último relatório bimestral do próprio governo federal sobre avaliação de receitas e despesas revela que houve uma redução de, pasmem, 5 bilhões de reais do crédito extraordinário para ajuda ao Rio Grande do Sul. Ou seja, ele deu e tirou, que foi devastado por enchentes entre abril e maio. Segundo o Ministério do Planejamento, a redução aconteceu porque a destinação de recursos teve, aspas, perda de eficiência. E redirecionou a verba para o combate a incêndio em outras áreas do país. Tá? Aí você pega os blogueirinhos do PT na época. O governo Lula... Aquele povo de olho junto, né? O governo Lula já pôs 10 bilhões na conta do Rio Grande do Sul. Tá lá o dinheiro do caixa. Tá aí, ó. Para isso que você fez o L, né? Para sentar em cima, né, filho? E tem mais ainda, tá? Só para terminar aqui, que já vamos dar desgraça de uma vez só, como ensinava Maquiavel. A desgraça, vamos pôr essa desgraceira aqui já para a gente terminar de discutir. A Câmara dos Deputados aprovou nessa semana uma autorização para o governo federal criar a ALADA. O que é a ALADA? ALADA não é o carro da União Soviética. Não é o Aladim. É ALADA, tudo junto de alado de que tem asas, tá? Que é uma empresa estatal, aeroespacial, subsidiária da Nave Brasil, que é outra estatal de navegação aérea criada por Bolsonaro. Na prática, o Lula, ele está criando aí, ele vai poder criar uma estatal dentro de outra estatal. A medida, segundo o Planalto, permitirá exploração econômica da infraestrutura e navegação aeroespaciais e as atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos e equipamentos aeroespaciais, no plural, viu, alemão? O governo, inclusive, identificou que a SpaceX de Elon Musk é uma das empresas que podem ser parceira do projeto.
Hein? Opa, Vivi, vamos resumir em uma frase aqui, essas duas notícias. O governo vai cortar a educação e vai investir para a gente ir para a Lua. Vai pôr o Marcos Pontes. É isso. Essa é a prioridade do governo. Educação corta. Será que vai pôr o Marcos Pontes? Será que vai pôr o Marcos Pontes? O nosso senador? Podia pôr dentro do foguete e mandar também, né? Eu ainda sou um pouco mais pessimista do que você. Ele vai cortar da educação e vai investir numa estatal que vai entregar mais gente ele com o objetivo de contar com o Elon Musk. Nossa. Vale lembrar que há 3, 4 semanas atrás a mulher do Lula falou pro Elon Musk um baita de uma frase aí que todo mundo sabe. Então será que o cara agora vai querer investir? Olha que barato, hein, cara. Esse é o Brasil. Vai ver que esse é o fuck do Elon Musk. Talvez seja esse. Esse é o segundo fuck para o Elon Musk. Renato, o negócio é mais grave do que a gente pode imaginar. É uma pena que nós não temos, tirando o Van Hatten, alguns deputados e uns 2 ou 3 senadores, 4 senadores, com coragem suficiente para tentar pedir o impeachment do Lula por crime de lesa pátria. Eu vou te dizer por qual razão. Isso aí vai ser entregue, não é para Elon Musk, isso vai ser entregue para a empresa chinesa, que só tem 3 satélites de baixa altitude, eu tenho a impressão, baixa órbita, 36 contra os 7 mil do Elon Musk. Qual é o grande problema? É que eles vão fazer um investimento para que essa empresa comece a lançar satélite a partir da base de Alcântara, que fica lá no Maranhão. Se acha que isso está minando para aí, chegou para mim uma notícia, eu vou confirmar, de que a China comprou a principal reserva de urânio que tem no Amazonas. Ou seja, comprou terra no Amazonas, que é a principal reserva de urânio que nós temos. Aí o que você está vendo? Eles estão entregando para a empresa. Eu não me incomodo se viesse uma empresa privada chinesa. Eu não me incomodo se viesse uma empresa privada americana, se viesse uma empresa privada canadense, uma ucraniana, uma russa, o que quer que seja. O problema é que são empresas estatais. Você não está permitindo que empresas privadas no Brasil façam a dinamização da economia e dizendo que você está dinamizando e vendendo patrimônio para a iniciativa privada, mas são estatais de outro país. Violando o território nacional. Isso é crime contra o Estado de Direito, que dá esses 17 anos de cadeia. Está entregando para empresas estatais de outro país. Vamos supor que essa empresa para democracias. Faça uma bobagem ou se aproprie do território. Aí já não é mais um problema de uma relação, de um contrato entre uma empresa com um país. Aí uma relação entre estados. E qual é a condição que o Brasil tem de brigar com a China por 5 segundos? Não é nenhuma briga militar. Porque nós dependemos da China para a venda das nossas commodities. Nós dependemos da China para um monte de coisa. Como é que ele vai entregar? Entregou. Dizendo que não, isso aqui vai ser dinamizado. Agora tu imagina, a base do Maranhão não vai ser o Elon Musk. Ele vai entregar e vai dizer, olha, a partir de agora nós vamos dinamizar. Cria uma estatal dentro da estatal, que era um sonho que os militares já tinham, de tentar ter uma empresa ou tentar uma agência que trabalhasse com a questão aeroespacial. Por qual razão? Porque a aeroespacial não é nem ir para a Lua. A aeroespacial é ganhar dinheiro com lançamento de microsatélites ou botar uma rede de microsatélites que te dá independência na questão de tecnologia e informação e, além disso, te traz muita grana, porque a melhor janela aeroespacial do mundo está aqui, na base de Alcântara. Mas ele vai fazer a empresa estatal, aí ele vai pôr o quê? O Chico da Chicória, para ser o presidente da estatal. Exatamente. De tecnologia aeroespacial. Provavelmente a Janja vai ser alguma conselheira dessa estatal. Quem sabe por que não? Que ela aconselha tudo. Ela faz tudo já. É verdade. E o Reinaldo Azevedo, finado, ele falou o seguinte. Falou. Eu leio porque eu gosto de sempre ver o além do absurdo. Você lê a notícia, já é absurdo. Agora deixa eu ver, é o Twilight Zone do absurdo. Né? O Reinaldo Azevedo hoje. Aí o finado estava escrevendo o seguinte, que se o Lula quiser, ele pode dar qualquer cargo que ele queira para a Janja, porque não vale para ele, presidente da República, para cargo político, o negócio do trem do nepotismo. Nepotismo deve valer para quem? Para o dono da empresa privada que quer empregar a esposa, aí não pode. Vai acabar assim. Você vai ter a cota de filiados ao PT para você contratar. É isso aí. Pode ser mesmo, segundo o Arauto. Né? Que para mim o Augusto Nunes, né, a gente estava conversando, ele falou que a maior conversão que ele já viu desde a estrada de Damasco foi a do Alckmin. Eu falei, discordo, Augusto. A maior conversão desde a estrada de Damasco foi do Reinaldo Azevedo. Essa foi grande. Pode ser mesmo. Até porque ele publicou vários livros, né? Agora fica ruim, né? Desdizer os livros
Não, o Alckmin também falou, fica ruim desde Não, tá ali uma mas briga ali, mas o Reinaldo realmente é um pouco agora livre, essa mas- faria, Não, mas né? tem diferença. O Reinaldo Azevedo, ele foi trotskista. É muito fácil trotskista virar liberal. E depois voltou a ser defensor do governo do PT. Então, Ou ele sempre foi ele deu uma trotskista volta. e esse período todo ele estava nos passando trotskis. Ele estava Mas passando trotskis no Brasil. Mas no caso do Alckmin é mais fácil, porque o Alckmin ele é um adepto do Bushido, que é a filosofia espiritual e de luta do japonês. Ele é discípulo do Sr. Miyagi. Então, para ele, nada o atinge. Tudo ele é o Alckmin-san e ele fica lá. Para ele, a conversão dele é muito fácil, do Alckmin. Agora, me assusta o fato dele ser alguém que era vinculado a... Como é que é o nome? Aquela prelazia da igreja? A Opus Dei. Ele era Opus Dei, ele era vinculado ao Opus Dei, e ele ser vinculado ao Opus Dei, sentar à mesa com o indivíduo que defende o aborto, com indivíduos que defendem o que está sendo apresentado, porque são as pautas que estão sendo colocadas no Congresso e vêm diretamente de gente desse governo, e sentar à mesa para uma exposição com indivíduos do Hamas, com indivíduos do Hezbollah e todo aquele grupo de indivíduos que são considerados mundialmente como terroristas e não são cristãos, alguns odeiam inclusive o cristianismo, não que o muçulmano odeia o islamismo, o cristianismo, o muçulmano não é isso, mas os ala radical, sim. A ala radical odeia o cristianismo. Tanto Agora, que o próprio nome já diz ala radical. Agora, essa Alada, essa nova empresa criada, Pavinato, dentro de uma estatal, já vai nascer com problemas aí. Não, Porque ali você já tem- imaginou um foguete com asa? Poxa, uma alada? Não, fala pra mim. É criativo Não, um demais. foguete com asa, bicho. O Elon Musk Imagina, o consegue, foguete com asa. Vai, Mas nem vai drone tem asa, bicho. mas ele conseguiu fazer um foguete da ré, jogou fora o emprego de todos os coaches do Brasil. Ele falou, foguete deu ré. Bom, também é o jabuti andar na água, para ele vai, por favor, Ricardo. Não, é só que vai ter um pequeno detalhe ali. Na região onde tem a base de Alcântara, tem uma série de quilombolas que impedem o crescimento da base isso de aí. Alcântara necessária. Muito bom, muito bom. Era só para contextualizar, né? Então, existe aí uma mira laser na cabeça de Luiz Inácio. Não foi a mesma que fez aquela cicatrizinha na nuca dele. Falaram que a Janja tentou tacar um porrete nele, ninguém vai provar, ele escorregou, né, do banco lá no banheiro. Aí, rasgou ali a nuca. Mas só para contextualizar, para quem viaja um pouquinho, e assim como eu também não quero pagar de nenhum mestre político aqui, eu sou novo, né, nisso aqui. Eu venho do esporte, deixei de acompanhar um pouquinho o esporte, estou focado na política, mas vocês ficam meio que perdidos às vezes, assim como eu também ficava. Então, quando fala liberal, que nem o Milei na Argentina, ele é uma direita, certo? Mas não é uma direita conservadora, tá? Ele é uma direita liberal. Então, o liberal, ele combate o comunista. Então, a treta é liberal versus comunista. Aquele cara que fala que tudo não pode ter 2 carros, um carro só. Mas ele tem 3, né? Não pode ter iPhone, mas ele tem iPhone, Apple Watch, ele troca de iPhone todo ano, ele quer pagar de comunista, é o comunista de iPhone. Então o liberal é contra esse tipo de cara. O conservador, que é onde eu me enquadro, eu me encaixo melhor no conservador, ele é contra o progressista, que é o PT hoje. Tá? Então, o liberal e o conservador, eles conversam. O que não dá para conversar é o conservador com o comunista e o progressista, ou o liberal com o progressista e o comunista. O liberal ainda consegue falar com o progressista. Não, o conservador não. Porque o progressista acha que o bandido é vítima da sociedade, que as armas só devem ficar na mão do bandido, o cidadão de bem não tem direito à arma, ele é desarmamentista, o progressista, é liberação das drogas, é LGBTQIA+, tudo certo, beleza. E o conservador não. Ele acha que o bandido tem mais é que trabalhar para comprar o celular dele, né? Que não é vítima. Vítima da sociedade é o trabalhador que trabalha para comprar o celular, vem o bandido e leva. Isso é vítima. Eu penso assim. Arma. Pode dar arma para o cidadão de bem. O bandido vai ter o benefício da dúvida. Será que eu vou assaltar e levar um tiro também? Eu acho que se ele desarmamentar a população de bem, lascou. Só o bandido pode ter. Droga. Pode liberar droga. Veio aqui a Meire Martins, falou que liberou a droga lá nos Estados Unidos, tinha o Drug Food, né, na frente lá do Madison Square Garden, em Nova York, o pessoal indo lá fazer fila para comprar droga, para comprar 1 quilão, liberou geral. Quem liberou?
Biden é o quê? Progressista, esquerda. Então é sobre isso que a gente tem que ter um posicionamento, tá? A gente tem que ter um posicionamento. Defesa da família, casal, né? Homem e mulher, né? Provedores de filhos. Isso é conservadorismo. Conservadorismo. Ai, ai. Não é fácil, gente, tá? Não é fácil. A gente sabia que não ia ser fácil. São 2 anos de Luiz Inácio. Temos mais 2 anos pela frente. O que eu posso oferecer para vocês é isso. A minha contribuição. Eu sou bom nisso. Eu sou um comunicador. O canal cresce. Não é por conta de sorte. É muito trabalho envolvido. São muitas pessoas que eu ouço muito vocês também aqui, e peço a sua participação, a sua confiança, tá? E principalmente o seu patrocínio, tá aqui, ó. Seja um patrono do canal. Se você gosta de mim, se faz sentido as coisas que eu venho trazendo aqui, as apurações que a gente vem fazendo, e interajam sempre. Não importa o que vocês falem aqui, eu vou dar visibilidade, tá? O André escreveu aqui, ó, o desabafo dele. Não acredita em ninguém. Né? Para mim, esquerda e direita é tudo a mesma M. Todos os dois já tiveram a oportunidade de provar o contrário, no entanto, racharam a cara. Lula, Bolsonaro, por isso que eu não acredito em ninguém. André, independentemente de você acreditar ou não, vai entrar alguém no próximo. Eu acho que você já viu muito mais M do lado da esquerda, porque fomos governados muito mais por eles, do que da direita. Estou errado ou estou certo? Reflita a respeito disso. Reflita about it. Tá? Sempre muito bom ter vocês. Se vocês não se inscreveram, chegou aquela hora que você se inscreve e a sua inscrição aparece no canal. Olha só que bacana, quase 75 mil inscritos. Olha aí que beleza. Já rodou o peão aqui na hora que eu pus. 74.831 inscritos. A gente vai bater 100 mil aí. Ajude, clique no compartilhamento, nesse ganchinho que você está vendo aí embaixo. Você pode compartilhar quantas vezes você quiser. Joga nos grupos de WhatsApp, jogue no seu Instagram, né? Hoje eu fui pôr um vídeo do Instagram, o Instagram tinha apagado o vídeo. Por isso que eu não gosto do Instagram, tá? Clique no compartilhamento, deixe o seu gostei e principalmente se inscreva e ative o sininho das notificações. Se aqui embaixo está escrito inscrever-se, é porque você não é nosso inscrito, você está aqui por uma mera obra do acaso, né? Você foi recomendado, porque veio bastante gente para a live, interagiram, deixaram o gostei, aí você acabou caindo aqui, mas se inscreva, não custa nada não, é de graça, tá? E você vai fazer parte ali, vai ajudar a gente a chegar nos 100 mil, falta aí pouco mais de 25 mil pessoas, a gente estava com esse canal aqui parado, e em 4 meses a gente saiu de 4 mil para 74 mil, então é sinal que a gente está fazendo um trabalho bacana, a gente vai trazer conteúdos que falam com o que você gosta, e a gente está trabalhando em prol de um Brasil mais limpo, que é o sentimento, né, da maioria que está aqui também. O que eu vou pedir para você que está assistindo na reprise é participar da enquete, escrevendo aqui no comentário se você assiste o nosso canal pelo computador ou notebook, pelo celular ou pelas Smart TVs. A gente está dando uma reformulada nas nossas thumbnails, porque as Smart TVs mostram o título em cima da thumbnail na parte de baixo. A gente estava escrevendo coisas na parte de baixo, agora a gente mudou para escrever na parte de cima. Então é muito importante que você me diga isso. Temos mais um inscrito aqui para a gente encerrar a live com o nosso peão da casa própria girando. Mais uma vez, vamos bater? 74831, 74832, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Vai deixando aqui o seu comentário, a sua interação, esteja sempre presente conosco, tá? Não nos abandone, vamos seguir no nosso caminho aí, final de ano chegando, o canal crescendo a cada dia, graças a você, brasileiro, que quer, sim, um Brasil mais limpo, cansou dessas balelas, né? Governo que vem falar coisas que são bonitas de serem ouvidas, mas quase impossíveis de serem aplicadas. É isso que a gente está vendo hoje em dia no nosso Brasil, e a gente, olha lá, ó, pessoal fazendo a campanha aqui já. Eduardo Manso, vamos bater os 100 mil muito em breve. Pela proposta do canal, tua particularmente, eu sou conservador e liberal, um libertário talvez, enfim, não sou muito a favor dos rótulos. Não, mas o importante é isso, tá nos dois caminhos que são os caminhos que estão mostrando, né, que está tendo mudança no mundo. Por exemplo, a Argentina ficou mais difícil, né, para o brasileiro ir lá na Argentina. Antes estava gastando dinheiro como se fosse um europeu quando vem para o Brasil, né? Agora você vai para a Argentina, o preço está equilibrado. Isso é força de quê? Força da moeda, né? Força do peso argentino e frente às outras moedas, coisa que está acontecendo o contrário aqui na nossa. O dólar cada vez mais valorizado não é o dólar que aumenta, é o real que cai. É o real que cai. Né? Então, frente ao dólar, nosso real
está muito desvalorizada. Parece que é a sexta moeda mais desvalorizada frente ao dólar no mundo. Galves Studio faz aqui o seu... Ele não acredita que o tio França morreu, né? Não acredita que foi uma explosão. Foi bizarro aquilo ali, cara. Mas eu acredito que não foi ninguém que atirou nele, não. Não daria tempo, né, dos guardinhas que estavam ali na frente do STF sacar a arma para matar. Era um cara que estava acertando bomba e não era bomba, né? Tanto que quando passou na Globo News lá, homem-bomba se explode na frente. Eu falei, cara, o cara foi com colete de dinamite e pô, né? Homem-bomba, isso não existe no Brasil. Mas lá na Globo News existiu no dia. Depois apareceu a verdade e o cara jogando fogos coloridos na estátua. Realmente foi bizarro, mas não acredito que ninguém abateu ele com tiro ali, não. Esse tipo de notícia falsa a gente tem que combater aqui também, né? Não é porque, meteram bala num cara que era da direita. Ele era um extremista ali e ele passou do ponto, né? Faltou uma orientação psicológica, psiquiátrica pro tio França. Escrita desde o começo pelo celular, Elza Maria, morreu com uma biribinha, Eduardo Manso, deu uma risada aqui, mas vamos, deixa pra lá. Gente, é isso aí, né? Acho que bastante gente se inscreveu no começo da live, sempre aqui no final eu coloco os inscritos para que gire, né? É muito legal, mas já deu uma bela de uma girada. Quando a gente começou essa live aqui, eu acho que a gente estava com 74 mil, se eu não me lembro, 74.805, tá? Quando a gente começou a live, agora 831. Então vamos lá, com a força aí do gravado, mesmo que você está assistindo no gravado, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e esteja sempre com a gente, tá? Foi uma honra fazer essa live aqui de surpresa com vocês, né? Vou deixar pequenininho aqui, se alguém se inscrever vai girar. Foi uma honra estar presente aqui mais uma vez nesse horário aleatório. Vou procurar fazer outras lives na noite, se vocês gostaram, e vou manter a live das 11 horas também essa semana, tá? Fiquem todos com Deus, estamos aqui por você, esteja sempre aí por nós. É uma grande honra estar com todos vocês. Grande abraço e até a próxima live. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.